Quantas vezes já ouvimos que é preciso ver para crer? Tomé pensava assim, mas Jesus nos ensina que a verdadeira fé vai além do que vemos. A ressurreição não foi só um evento histórico, mas a prova do poder de Deus, nos dando a certeza de uma nova vida. Jesus mostrou suas feridas e até comeu com os discípulos, mas seu corpo glorificado estava além das limitações humanas. Isso nos ensina que nossa esperança não depende do que vemos, mas da promessa de transformação que Deus nos deu. Muitas vezes, somos como Maria Madalena ou como os discípulos de Emaús, que não reconhecemos Cristo porque estamos focados apenas naquilo que é visível. A verdadeira fé não depende de sinais, mas na confiança da palavra de Deus. Se vivemos apenas pelo que vemos, limitamos o poder de Deus em nossas vidas. A ressurreição nos garante que um dia seremos renovados e livres de toda dor. Enquanto isso, somos chamados a confiar sem precisar de provas, pois bem-aventurados são os que creem sem ver. Podemos ler no Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 26 a 28, que diz: E 8 dias depois estavam outras vezes os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Tomé tinha dificuldades para crer, mesmo após andar com Jesus e ouvir suas promessas. 8 dias depois, Jesus apareceu e, com paciência, ofereceu a prova que Tomé pediu: tocar em suas feridas. Ao ver isso, Tomé reconheceu a divindade de Jesus e declarou: Meu Senhor e meu Deus. Esse momento nos mostra que Deus entende nossas dúvidas, mas nos chama a confiar nele, não só pelo que vemos, mas pela certeza de sua palavra. Muitas vezes buscamos sinais visíveis para acreditarmos, mas Jesus diz que são bem-aventurados aqueles que creem sem ver. A fé cristã não é cega, mas se baseia na fidelidade de Deus e na ressurreição de Jesus. O mesmo Jesus que se revelou a Tomé nos convida a confiar nele, pois sua obra é suficiente para nos sustentar. Não precisamos ver para crer que ele vive. A ressurreição confirma seu poder sobre a morte e nos dá a certeza de que um dia estaremos com ele sem dúvidas, na plena certeza da fé. Podemos ler na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, que diz: Porque andamos por fé e não por vista. A verdadeira fé não precisa de provas visíveis, mas se baseia na confiança do que Deus revelou. O exemplo de Tomé mostra isso claramente. Ao oferecer suas feridas para serem tocadas, Jesus não só confirmou sua ressurreição, mas também nos ensinou que a verdadeira bem-aventurança está em crer sem exigir sinais. Embora muitas vezes busquemos provas, a verdadeira fé cristã é confiar na palavra de Deus, sabendo que a ressurreição de Jesus é a base firme de nossa esperança, mesmo sem ver evidências físicas. A ressurreição é a garantia divina da nossa salvação e vitória sobre a morte. Quando Tomé viu as feridas de Jesus, fez uma das declarações mais profundas: Senhor meu e Deus meu. Sua fé não se baseou apenas no que viu, mas na revelação do que Jesus realmente era. Jesus nos ensina que a verdadeira fé não depende de provas físicas, mas de confiança em sua promessa. Ao acreditarmos na ressurreição, compartilhamos da vitória sobre a morte eterna, vivendo pela fé, sabendo que a palavra de Deus nunca falha. Podemos ler na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que diz: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé verdadeira não precisa de provas visíveis, mas se baseia na confiança nas promessas do Senhor. Quando exigimos sinais para crer, mostramos nossa imaturidade espiritual e falta de confiança na ressurreição de Jesus. Sem fé, não agradamos a Deus, e a busca por evidências nos afasta dele. Para crescer espiritualmente, precisamos deixar de lado a dependência do que vemos e firmar nossa fé na palavra do Senhor.
Quantas vezes, como Tomé, buscamos provas antes de acreditar? Reclamamos de falta de respostas, mas ignoramos que nossa fraqueza está em depender daquilo que é visível. A ressurreição de Jesus já é a maior prova do seu poder. Precisamos abandonar a busca por experiências passageiras e nos aprofundar na oração, no estudo da Bíblia e na comunhão com Deus. A verdadeira fé não exige sinais, mas se baseia na certeza de que Cristo vive. Estamos prontos para confiar nele sem pedirmos quaisquer provas? Podemos ler no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 29, onde Jesus diz: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus disse que bem-aventurados são os que creem sem ver, mostrando que a verdadeira fé vai além de provas visíveis. Tomé representa a nossa tendência natural de buscar evidências, mas Jesus nos chama a confiar em sua palavra. Assim como uma criança acredita nos seus pais quando dizem qualquer coisa sem duvidar, devemos confiar na fidelidade de Deus, sabendo que a ressurreição de Jesus é a garantia de uma transformação futura para nós. A vitória de Jesus sobre a morte não é apenas uma lição, mas a base da nossa esperança em uma vida eterna. Seu corpo ressuscitado nos lembra de que, assim como ele, seremos renovados e livres das limitações da vida terrena. Porém, muitas vezes nos prendemos ao que vemos e deixamos de perceber o poder de Deus. Como os discípulos de Emaús, podemos falhar em reconhecer sua obra se focarmos apenas naquilo que é visível. Precisamos viver pela fé, confiantes de que um dia também seremos glorificados, pois a nossa verdadeira realidade está na eternidade com o Senhor.